Saudações alvinegras, o meu nome é Guilherme e este é o podcast Irmandade Corintiana que chega à 17ª edição. E aqui do meu lado esquerdo está, não é o meu irmão Fábio, é o meu sobrinho Kaleo. Tudo bem, Kaleo? Tudo. Falador, Kaleo. E aqui, sempre do meu outro lado... Não, eu falei errado. Falou errado. O Kaleo tá do meu lado direito e do meu outro lado direito está o Gibson. Saudações alvinegras. Mais uma vitóriazinha suada e até meio deprimente de tanto gol que a gente perdeu nesse jogo. Apesar do Inter tentar ajudar a gente. Depois a gente vai discutir isso com calma. Mas Nem enfim, me mais fala. 3 pontinhos. Liderança temporária até... Enquanto estamos gravando aqui, o jogo ainda está 0x0. Somos líderes aí. Nós somos líderes ainda por enquanto. Então vamos aguardar o final do jogo para ver o que acontece. E aqui na minha frente, uma participação mais do que especial, que chegou nos minutinhos finais da partida, mas estava ouvindo o jogo, o grande Edson. Opa, quanto tempo, né? Eu estava ausente já de alguns programas, mas sempre acompanhando os podcasts. Sentimos sua falta, muito comentado no podcast. Estou novamente aqui anterior. para cornetar nosso amigo Cristóvão, né? Cristóvão Borges, eu já ia chamar Cristóvão Buarque, eu sempre confundo. Mas você viu que o ambiente, eu sou pé quente, mesmo chegando nos minutos finais, estava acompanhando o jogo, Corinthians em mais uma vitória. E só um recado lá pro nosso amigo Fernando Carvalho, põe no DVD, mais uma. Vamos falar desse jogo então. O Corinthians dominou o jogo inteiro, né? O Inter ameaçou poucas vezes e, na verdade, podia ter saído com uma sacola de gols do Corinthians ali. Com certeza. O Inter teve 2 momentozinhos no primeiro tempo, ele teve ali uns 5, 10 minutos que ele ameaçou uma dominância no jogo. No segundo tempo também teve uns 10 minutinhos. Foi bem no início, né? Acho que o Cássio fez uma defesa. E depois só deu o Corinthians o jogo inteiro, perdendo gol à torta direita, apesar do Inter estar ajudando a gente, deixar umas bolas dadas. Mas o André, nosso ilustre atacante, conseguiu desfazer as bondades do Inter e contrabalanceou o jogo. E a gente até comentou no meio do jogo, né? Se a gente sofre com os nossos jogadores, o Inter tá sofrendo mais ainda, exatamente. porque Eu falei, os pô, caras estão jogando mal pra caramba. fala, cara, o velho. André, não sei o que, mas, cara, eu fico imaginando o torcedor do Inter, cara. E, cara, o time, acho que foi o time mais deprimente que eu vi jogar nesse campeonato até agora, cara. Mas o Inter, como é que é? Paulão, Marcelo Lomba. E agora com o Falcão lá de treinador, pelo amor de Deus. Que tava com o Argel, né? Chegou na liderança e agora não ganha. Quantas rodadas não ganha, cadê? Não faço a mínima ideia. Eu acho que 8 já. Não, a sexta rodada. O Inter perdeu o 6º jogo seguido agora. Acho que foi já o 8º. Mas acho que Oitavo, não. contando empate, etc, já Já são é o 8. 9º jogo nono? deles. Nono jogo, sem é. vitórias. Boa né? estatística. São 7 derrotas Não, mas e como 2 eu empates. odeio esses caras do Inter, são chorões demais, fica chorando lá de 2005. Eu quero que o Inter, cara, Caramba, seja rebaixado. isso é história, O time do já tá lá. Dunga. Pô, no dever chora muito, ele tem uma rivalidade com o Corinthians bem grande. Teve o campeonato também de 76, que o Corinthians estava na fila, que também esse jogo aí dizem que teve influência de arbitragem, que o Corinthians foi... Contando uma pitadinha de história aqui, esse jogo o Corinthians foi prejudicado no campeonato de 76 do Brasileirão, que poderia ter sido o primeiro do Corinthians. E o Corinthians acabou perdendo pro Inter, e desde essa época que já tem essa rixa. Pô, mas se o cara vai falar que o Inter chora, mas vem chorar aqui de 76, rapaz. Não, mas eu tô falando assim, eles já ficam falando que põe no DVD, mas se eles ganharam o título de 76 roubado contra o Corinthians, porque eles ficam chorando de 2005, o negócio do pênalti. Fábio Costa, você sabe que era um goleiro cavalo mesmo, não tem jeito. Bom, vamos falar do jogo de hoje. Vambora. Aquele ano 2005, nós inclusive levamos o caneco. Eu tô falando, e aí voltando pro jogo, igual você tá falando, o Corinthians hoje foi pelo que eu acompanhei, o time tocou muito bem a bola, vacilou nessa questão que a gente já tava em outros podcasts que vocês comentaram, tá faltando centroavante, criaram várias boas jogadas, só faltou um cara pra botar a bola no gol, Pois pra dentro. tocou bem a bola, é verdade, errou alguns passes também, mas... A impressão que me deu, foi até o que o Gui comentou comigo durante o jogo, foi que, cara, toda vez que a bola sobravam várias bolas boas dentro da área, na frente da área, né? A impressão é que todo mundo ficava com preciosismo, mais um toquinho, mais uma ajeitadinha na bola, só que ninguém chutava pro gol. E aí o Gui falou, porra, mas você já viu os vídeos do Ronaldo Fenômeno? Uma bola que você fala, essa bola tá perdida. Ele dava um toque pro lado, limpava e batia. E fazia o gol, né? Exatamente. Então tá faltando isso. Teve pelo menos uns 4, 5 lances nesse jogo, que era pro cara que pegou a bola, independente de quem fosse, teve momentos que foi o André, teve momentos que foi o Romero, teve momentos que foi...
que era só bater direto. A bola chegou, batia, acabou. Era gol ou era meio gol? Não, os caras iam arrumar a bola, não sei o que, e acabava, a zaga recompunha e perdia a bola. Foi sofrível isso. Pra mim ficou parecendo um jogo de várzea, assim. Toda hora que a bola sobrava, alguém dava uma bicuda, daí passava a bola e errava, mas, tipo, o cara do Corinthians passava, batia no jogador do Inter e a jogada dava certo. Foi tudo meio na sorte, assim, a maioria das jogadas. E mesmo assim desperdiçou. Não, mas ó, o time do Inter, mesmo com a alteração do técnico, tá totalmente sem padrão tático, totalmente perdido. Jogadores que, além da qualidade técnica dos jogadores do Inter serem baixo, também jogou uma péssima partida. O Corinthians levou sorte nesse sentido que não foi pressionado. É um time sem padrão de jogo, né? E o gol, aliás, saiu de uma jogada meio... como você falou, às vezes os caras pareciam que não queriam bater na bola. Exatamente. E aí chegou o Elias ali de chapa, colocou no cantinho do goleiro. Mas pelo menos ele chegou consciente. A câmera de pé por trás do gol, vê ele chegando, batendo, já olhando pro canto. Sim, já, no contrapé do goleiro, sem chance. Mas o Elias tem esse estilo de Exatamente, batida seca, que é o que surpreende. Além dele chegar de trás como um elemento de surpresa, ele chegou a fazer vários gols. A principal vítima dele desse caso era o São Paulo, que costumava tomar esses gols batida seca. Hoje no futebol brasileiro falta isso até. Um jogador que chega vindo de trás, surpreendendo, né? Que foi um golaço de surpresa mesmo. Chegou batendo bem. Sem dúvida. Foi. E a gente tinha cornetado ele nos jogos passados, porque ele entrou mal, né? E esse jogo ele dominou a partida. O meio campo inteiro foi dele, enfim, não tem pra ninguém. Ele voltava bastante pra tirar a bola. Várias vezes ele tava na área, tirando a bola. Pois é. Jogou bem dos dois E lados. jogou com vontade. Outros jogos a pessoa que tava devagar, não tava muito interessado no jogo, não ia atrás. Ele entrou de verdade no jogo, ele entrou pra valer. E além disso, na nossa votação aqui, o A melhor em votação foi o melhor em em campo. campo, melhor em campo. grande Eleito Elias. o melhor em campo, Elias. Espere sua foto no Instagram. Daqui a pouco estará lá, meu amigo. Não é brincadeira, não. O Elias é um jogador que faz a diferença no futebol brasileiro atual, é um dos grandes meias. Pensando até em nível de seleção brasileira, eu conto ele como titular A gente ainda. conectava aqui, mas eu sempre defendi o Elias. Ele é um jogador importantíssimo. Ele tem técnica, ele tem garra e tem uma identificação com a torcida muito grande, né? Você vê as entrevistas dele, ele era corintiano desde pequeno, enfim. É um cara especial pro Corinthians mesmo. E a gente não deve cornetar só o cara e ficar nessa... É que a gente tem bem pegar essa no pé mania. dele, A gente né? só cobra de quem tem valor, né? E o Elias, vocês estavam cobrando, porque realmente é um jogador que faz a diferença. A gente só cobra de quem tem valor. Então do André a gente não pode cobrar nada, né? André Cachaça? Pois Pelo amor de é, Deus, então, meu. cara. Esse cara aí... André esse nem cara do não Balbuena, pode- cara. Vamos mudar as notas dele aqui, porque já que esse cara a gente não pode cobrar nada dele. Pelo amor de Deus. O que esse cara tá fazendo no Corinthians, meu brother? Tô falando, o Romero, coitado, pelo menos corre, ele é sempre eleito aqui o melhor jogador. Mas o André, Sempre também. meu Deus do céu, cara. Pelo amor Olha, de teve Deus. uma sequência de jogos ali, umas... 4, 5 rodadas um atrás. pouco antes até, que cada jogo o Corinthians tava entrando com um atacante diferente, né? O pessoal ficou dando chance pra todo mundo ali. E o cara que teve uma mísera chancezinha só, entrou, meteu o gol, não sei o que, e nunca mais apareceu, que deveria estar lá hoje, que era o Rildo, nada. Mas aí é o nosso amigo Cristóvão. Sim, Cristóvão é misterioso, cara. Você gosta do Cristóvão? Sei lá, nem sei direito. Não sei direito o que eu acho dele. Pode Pra ficar mim, ele passando, só ele continua- chamou de Cristóvão Colombo. Né? Tá Não, porque ele mexe muito, ele falando, que a gente tava comentando no último podcast, é como se estivesse aqui, ou como grande ouvinte. Não, eu tava em alma, né? Claro, ele fecha os treinos, faz uma questão de querer esconder o jogo, que vai fazer uma coisa mirabolante. O Corinthians treina uma semana e chega na hora do jogo ele é a mesmice. Não altera, não tem Pois é previsível, né? Muito previsível. É estranho essa coisa de fechar o treino. Se vai fechar o treino, então venha com uma surpresa, né? Me traga sem uma dúvida. mágica em campo. Tira um coelho da Cartola e não tira, né? Não tira, ou inventa, porque a gente tá falando, será que o Corinthians não tem nenhum jogador da base? Todo ano vai bem na Copa São Paulo, não tem um centroavante, não tem um meia, não tem um ponta que possa ser aproveitado e que consiga dar uma chance para um menino aparecer. Parece que o Corinthians gosta de gastar dinheiro, trazer uns caras nada a ver pra não... Eu acho que podia dar uma chance pra um garoto no ataque também. Olha, se for ver no campeonato até agora, teve vários que a gente temido a entrada antes. A gente temeu a entrada pra cacete do Wilson, eu lembro. E aí o Wilson acabou Verdade. entrando. Não, mas o menino Pedro Henrique, outro Não, sim, grande então, exemplo. O Pedro Henrique foi o que a gente também ficou temendo. Puto, o Pedro Henrique vai jogar. Quando ele entrou, o cara... Fora aquele primeiro jogo que ele entregou aquele gol de graça. Não, cara, a gente tem o Caleu aqui, ó, categoria de base, joga pra caramba, né, mano? Até agora eu não entendi porque que o Cristóvão colocou o Danilo já em 2 jogos. Pois é, o Danilo que parece ser o coelho da Cartola. Não tá dando Cristóvão, né, certo. velho? É verdade, ele fez o Pra gol
lá na surpreender, sorte. ele pega e coloca o Danilo. O Danilo é um cara bom de grupo, é um cara que agrega, é um cara que tá, mas ele tá na marcha lenta, ele tava falando. Então, sem dúvida, mas eu tava até nos primeiros jogos do Cristóvão como técnico, eu tava dando a brecha, falei, bom, o cara tá ali adaptando o estilo dele. Aonde começou a pegar no meu fígado foi no jogo contra o São Paulo, cara. Pra mim ele fez 3 alterações erradas e nas 3 ele deixou o Danilo na frente. Então, cara, aquele jogo ali pra mim, cara, aquele empate ali foi na conta do Cristóvão. Ele ganhou os 4 primeiros jogos, correto? Primeiro ele perdeu. Não, primeiro ele perdeu, isso. Ele ganhou os 4 seguintes, só que ele não alterou. Foi a única vez que o Corinthians conseguiu repetir a escalação. Quando ele começou a inventar no jogo de São Paulo, que ele colocou o Danilo de centroavante, ali já vi que eu falei, ó, não sendo corneteiro Fábio, meu amigo, que você deve estar ouvindo, não sendo corneteiro, mas quando ele começou a inventar, você já viu que já não deu certo. O São Paulo veio morto da Libertadores, era um jogo pra massacrar. Ele inventou o Danilo de centroavante na escalação. Dali eu já ia mandar um WhatsApp pra vocês com a minha voz. Cristóvão, para de inventar! E aí o São Corinthians empata com o time morto do São Paulo. Agora, cara, o que eu tô falando? O Rildo, um menino da base, por que ele não dá chance? Ele insiste com o André, com o Luciano, pelo amor de Deus. O Tite também não colocava muitos meninos da base assim pra jogar. O Corinthians precisa ver a base. O André Sanches tem que, sei lá, no princípio do técnico novo, tu fala, vamos parar de gastar dinheiro, parar de fazer dívida, vamos Não, colocar... parar de gastar dinheiro já parou, né? Porque contratação... sem dúvida. Não, ainda trouxe o Marquinhos Gabriel, trouxe... Eu tô falando, vamos investir, dá chance, já que o Corinthians tá bem na tabela, dá pra fazer a experiência. Eu acho que, tipo assim, o Cristóvão Colombo... Não, Cristóvão Borges, pô. Não tem problema, Calil. Categoria de base, às vezes você erra um passe, não tem problema. Pode continuar. Pode continuar. O Cristóvão... Ele continuou o trabalho do Tite, parece. Parece que ele viu que o Tite tá fazendo certo, ele tentou continuar. Só que ele tentou de uma maneira meio errada até agora. Não é uma maneira errada. Nos 4 jogos ele fez certo. Ele escalou o mesmo time, só fez uma alteração por suspensão. Ele vacilou contra o São Paulo. Aí no jogo seguinte, contra o Figueirense, que já é um carrasco, também as alterações dele foram óbvias. Hoje, tudo bem, nós estamos comemorando. O time do Inter tá muito mal, mas mesmo lá na hora ele falou, ó, o Corinthians pode ter ganho o jogo de 2-3, mas na alteração ele trocou o André pelo Luciano. Poderia ter colocado o Rildo, sei lá, poderia ter feito uma outra coisa, inventado alguma coisa, mas é coisa óbvia, 6 por meia dúzia. E o jogo de hoje era muito mais pra ele botar o Guilherme, por exemplo, do que botar o Danilo. Né? É um jogo com muito certeza, mais pro Guilherme com entrar certeza. ali do que... Você coloca o Guilherme, você mantém o Marquinhos Gabriel, o Romero correndo, o Guilherme lança eles, enfim. Pô, o Danilo já cansa de subir a escada do avião. Imagina ele entrando em campo, mano. Não tem jeito, velho. Mas agora, falando em perspectiva, né? Agora o Campeonato Brasileiro vão ter jogos da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro agora vão voltar aqueles jogos de quarta e domingo. Pensando nisso, o Corinthians já na próxima quarta-feira, né? Já pega o Atlético Paranaense. E na tese do meu amigo Guilherme, o Corinthians, como tava treinando na semana, tava jogando mal. Agora, como vai ter quarta e domingo, acho que vai jogar melhor. E o Atlético Paranaense é um freguês nosso também na Arena Baixada. O Corinthians sempre consegue ter bons resultados lá. O Atlético esse Cuidado, campeonato tá hein? jogando, cara. Cuidado, hein? Eu não sei, não, cara. Eu já vi o Bobô, cara, fazer gol pelo Corinthians lá na Arena Baixada. Então, Bobô era triste. A gente fala de Luciano, de André, mas Bobô, o Corinthians também tem umas dragas. O Bobô era da base, pô. Você tá cornetando? Não, era da base, mas Pois é, era daí o triste. chance pro Galope Não, mas e tal. esse deram muita... Era igual o Bobô e Jô, que o Fábio adora também. O Jô é seleção, Meu velho. Deus do céu. Ó, Que mas isso. só pra Eu tô religioso, eu tô falando muito em Deus. Comentar aqui, ó, 3 jogos que a gente suou tanga pra ele descolar um pontinho ou 3, que nem hoje com o Inter. Olha lá, o 9º, 10º e 11º campeonato, que é São Paulo, Chapecoense e Inter, tudo com 22, 21 pontos, são 3 times que a gente sua tanga pra conseguir marcar um golzinho ali, empatar ou ganhar o jogo. O Atlético Paranaense tá com 27, cara. Ele tá na cola, 6 tá pontos. Tá na cola, tá atrás do Santos, quase entrando no G4, então é um time que vai É ser um jogo difícil jogar. importante. O que você então. conhece do Atlético Paranaense, seu Caleu? Olha. Só o nada. Walter, gordinho, come muita bolacha recheada? É só. Eu gostava eu gosto do Walter. Acho que ele merecia uma chance num time maior. Ele já teve, né? Mas não, ele precisa perder peso pra... Mas o Corinthians tem que ficar de olho nele. Essa zaga, como vocês Não, dizem, que vocês estão cornetando bastante o Balbuena e o Iago, o Walter é um cara que mesmo acima do peso, mesmo fora de forma, é um cara que você tem que ficar atento. Você citou a zaga aí. A zaga do Corinthians, apesar de não ter levado o gol hoje, deu umas falhas grotescas ali, não foi, Chipson? Feia. O Balbuena, principalmente, pelo amor de Deus, cara. Teve uns 2, 3 lances ali que o coração quase parou. A bola
E na sequência teve outros lances que não foram tão feios, mas que em vista dos lances anteriores, o coração também parava. Falando, não, Balbuena não, cara, Balbuena não, pelo amor de Deus, tira essa bola daí, cara. Ele começou a querer inventar moda, ele Mas deu duas bolas ali. Isso o Corinthians dá, isso aí é a herança do nosso amigo Tite. O sistema de defesa que a gente tava comentando ainda durante o jogo. né? O Corinthians tem um sistema defensivo forte, o Cássio voltou a um bom momento, então, mesmo com os jogadores inferiormente tecnicamente... Eu concordo com o que você tá falando, mas acho que hoje, especificamente, cara, se o ataque do Inter tivesse um mínimo de qualidade, o que não tem, mas tivesse um mínimo, teria feito ali uns 2 ou 3 gols, cara. Porque a zaga tava entregando demais hoje. E o mesmo demais. vale pro Corinthians também. O Corinthians marcou Sim, uma, podia ter sem saído com dúvida. 4 de lá. Sem dúvida. Aproveitando aqui pra anunciar que 20 minutos do primeiro tempo do jogo, Botafogo 1-0 em cima do Palmeiras. Isso, uma grande notícia. Vamos zicando aqui a porcada. Agora voltando um pouco no assunto do Walter, eu tava pensando assim, o Walter é uma mistura de Danilo com Elias, porque ele é lerdo, mas ele chuta bem. A categoria de base tem umas boas testes. Danilo com Elias. O Elias, cara, não é que ele chuta bem, ele é um cara que é um jogador diferente de diversos outros. Ele já é um jogador veterano, mas ele tem uma característica de chegada com a surpresa. E ele não chega inventando, não quer chutar no ângulo, ele chega e bate seco, ele bate no gol. Ele, estando bem fisicamente... Cara, não tem outro no Brasil que... Ele depende bastante do físico. Eu não sei se nos jogos passados ele tava sofrendo alguma coisa, porque ele jogou mal demais. E hoje ele saiu, tanto que ele cansou, que ele correu muito durante o jogo, Saiu. né? E o Rodriguinho entrou bem também, enfim, substituiu, se não a altura, mas... Rodriguinho ou substituiu Ruim Driguinho? Bom, se o melhor em campo foi o Elias, quem foi o nosso perna de bagre? Nossa, o perna de bagre foi o André, cara. André lastimável. André tá Comprometeu. foda, né? Ele não só perdia gol, como ele tirava gol do O outro, André, que era ele foi impressionante, além né? do perna de bagre, ele foi o bunda de bagre, ele tirou o gol. A Veio bunda de dele, bagre, essa foi boa bunda de também. bagre. Ele tirou com Cox, pra Com a ser mais bundinha, exato. né? Foi com Pois o Cox. Foi com o finzinho das costas. Não chegou a ser com a bunda, mas ele tirou uma O chance. André, ele tá pensando já no Gruta Azul, que os caras ele tirou vão uma ganhar chance uma do folga. Elias ali, que Vocês era não uma chance sabem, né? de Eu não ouro. posso falar aqui que é Gruta Azul em Porto Alegre, que minha noiva tá ouvindo o podcast. É uma casa de entretenimento masculino, que o cara não pensa no jogo, Você já fica pensa falando já isso na... na frente do menor de já idade. não, desculpe, então é uma casa que o cara é um playground de diversões para adultos. Então, Como diria aquela música do Traje Rigor, se não conhece ainda vai conhecer e não há nada mais que é truque que você faz. Vamos embora. o cara, mano, ele tava desfocado no jogo. Você vê que o cara é um cara preguiçoso, meu. Ele não tem um pingo de profissionalismo. Agora, falando um pouquinho mais genericamente do time, né? Tinha essas outras coisas que eu fico enchendo o saco. Falo, cara, a nossa zaga reserva é melhor que a titular. Cara, bicho, por mim, cara, tipo, era botar o Pedro Henrique e o Wilson jogando e, cara, deixa o Balbuena e Iago da reserva e dane-se. Mesmo lá na frente também, quando eu fico insistindo com o André ou com o Luciano, cara, bicho, não dão a chance pro Rildo ou pro Marlone, né? Marlone. Mas eu tinha uma outra tese que eu comentei até num podcast aqui, que eu falei, cara, já que não tem ninguém jogando bem, se não tem ninguém mesmo, cara, o André não tá jogando bem, o Luciano, já que não tem ninguém, cara, não deixa um atacante, faz uma linha de 4 ali na frente e põe o Guilherme, cara. A minha tese é de que não precisa ter um atacante, cara, os 4 entrando junto ali ia ser um inferno em cima da defesa adversária, cara. Às vezes é melhor do que ter um cara plantado na área, na frente. Pensando em segundo turno agora, que a gente já tá quase na metade do campeonato, precisa arrumar uma fórmula de Tinha que melhorar, né? Porque esse ataque não pode perder tantos gols. Mas a como gente há de perdeu admitir hoje. que o técnico ia ter que ter muito culhão pra escalar um time sem nenhum atacante e com a zaga reserva, que eu tô pedindo. Enfim, o Corinthians podia ter ganhado demais, mas ganhou de 1-0, tá bom. O Elias marcou um belo gol, tá valendo 3 pontinhos. Bom, e durante essa semana aí tivemos uma grande novidade, não foi, Gibson? Conta pra gente qual foi a melhor coisa que aconteceu no Corinthians esse ano. Nossa, a menor ideia, cara. Nossa, a melhor ideia. Nossa, Fala melhor assim, ideia. igual Não é que é a melhor coisa, tipo, é uma coisa boa porque não é ruim, né? Não é exatamente uma coisa boa, não é tipo, a gente contratou um atacante, não é que aconteceu, tipo, mas é que, cara, o Pato parou de empatar a foda, pra falar em bom português. Saiu fora. Mas sabe quem ganhou dinheiro nessa Né? parada? O Internacional levou dinheiro nessa venda do Pato, cara. Você acredita? Por Eu isso que eu acho que o acredito. Inter perdeu hoje. Pô, o Corinthians Tá ajudou o Inter, devolvendo a 1 milhão e gentileza, 200 né? levou nessa aí devolvendo a gentileza, né? do Pato. É a melhor notícia do ano, cara. Que isso. Então, mas fora Goodbye, Pato. fora o fato Vai do embora, fim meu da brother. novela, Já né? foi tarde. Fora o fato da fim da novela, dessa história de ele vai ser reintegrado, não vai ser reintegrado, a torcida não ia com certeza querer ir lá. Fora isso, cara, a gente, economiza aí 800 pau por mês, cara, que não é 5 brincadeira, milhões né? que seriam gastos até o final do ano, o Corinthians não vai. Você gostava do Pato, Calil? No começo eu até gostei dele, aquele negócio da máscara, mas depois que começou a errar tudo, perder tudo,
Não dá pra... Acho que não tem nenhum corintiano que fala, não, eu gosto do Pato. É impossível. Ah, sim. É impossível. E esse assunto está encerrado. Vamos para a próxima. E o Bruno Henrique, Edição. O Bruno Henrique é o destaque do Corinthians nesse campeonato. Ele renova ou não renova? Nessa semana, a semana decisiva para ver se renova ou não renova. O Corinthians já fez uma proposta, o Bruno Henrique ficou de responder, de pensar. E até quarta-feira deve dar o veredito. Mas também o Corinthians tem alguns jogadores da base, o Maicon, que foi emprestado para a Ponte Preta, grande jogador. Porque, Mas o Bruno Henrique, você gostaria de ter a renovação ou você prefere dispensar? Não, é um bom jogador, não compromete esse ano. Mas eu penso que também, se eu pedir horrores, tem o próprio Maicon, o Christian tá voltando. O Corinthians também não deve fazer loucuras nesse momento. Eu concordo, acho que dentro da realidade do Corinthians não pode fazer loucuras, ele não é o craque do time. Para ganhar milhões e milhões. E nesse jogo contra o Inter, o Fagner, né, um lateral, outro destaque do Corinthians, Exatamente. completou 150 jogos com a camisa do Corinthians. Um quarto do Ronaldo, goleiro, não fenômeno. Não, mas ele também foi denunciado no STJD aí, que pode ser suspenso. Que história é essa, né? O Flamengo levou de 4 lá em Itaquera e tá querendo... Então, estão enchendo o saco. Ficaram magoados. Ele e o Weber Roberto Lopes foram denunciados pelo STJD e podem pegar alguns jogos de gancho devido àquela entrada no Ederson. Os flamenguistas têm os cariocas têm muito poder no STJD que fica no Rio de Janeiro. Sem dúvida. E hoje ele já jogou pressionado, a imprensa carioca tá pegando no pé porque o jogador teve uma contusão grave. Mas vamos ver se o jurídico do Corinthians... Por contusão, o Elias sofreu uma lesão também, uma fratura de costela no jogo contra o Fluminense, né? Sim. E aí a gente também pode entrar com recurso contra o Fluminense. O advogado do Fluminense vai conseguir suspender o Elias, porque você sabe como é que é, né? Pior que é, né? Mas eu acho que nesse caso aí, como o Wagner não foi nem expulso no jogo, talvez não deu nem falta. Não sobre pro Roberto Lopes, o árbitro da partida. Mas eu acho que não vai dar em nada. Mas o Fagner hoje é um símbolo do time do Corinthians, um grande jogador, tá em grande fase. É um jogador que o Corinthians também tem que ficar alerta aí, que pode sair ainda pra janela de transferência agora no meio do ano. Tem alguns clubes de olho nele, o Corinthians tem que ficar de olho. Porque se perder o Fagner, o Léo Príncipe é muito novo ainda pra segurar uma bucha. Não dá pra segurar não. Um jogo ou outro até dá, mas um segundo turno inteiro fica complicado. Falar só uma palavrinha aqui sobre as estatísticas do campeonato, cara. Eu sempre fico brincando com os 2/3 dos pontos. Boa. Que historicamente é o que um time precisa pra ficar no G4 do Brasileirão. Até agora, nesse exato momento, não tem nenhum time no campeonato com 2/3 de aproveitamento, exatamente com 66,6%. Que é o número cabalístico do Gibson, Não, mas geralmente esse é um número pra entrar pra começar a pensar no G4. Agora, nesse momento, o Corinthians tá na liderança, tá com esse número. Tá com 64,7, né? Isso. O que acontece? Não tem ninguém disparando no campeonato. Não tem um ou dois times lá na frente. Que nem o Corinthians foi ano passado. Né? Exatamente. O Corinthians disparou mais mas disparou mais pra frente. Mas um clube que tá crescendo, que já tá nas cabeças aí, é o Atlético Mineiro. Eles entraram no eixo agora. Né? Não, eles entraram no eixo agora. É um clube que eu acho que se sobe mais e chega na liderança, é um clube que pode disparar. Esses dados são importantes. Mas o Corinthians também, lembrando que o ano passado ele assumiu a liderança na 18ª rodada. Sem dúvida. Ano passado ele assumiu a liderança, mas os times estavam com aproveitamento maior que isso. Tava com 74%, 75%. Esse ano os aproveitamentos estão muito baixos. E aí deu uma encavalada. Você olha aqui na tabela sei lá, até o Atlético Mineiro estava falando, né? Tá na sexta colocação, ele tá com 29. O Corinthians agora, depois da vitória, tá com 33. Ou seja, 4 pontos de diferença, o que não é quase nada nessa altura do campeonato. E se continuar assim, chegar na última rodada, vai ter... A maioria dos times vão estar empatados ali, ninguém vai ser campeão. Tipo que nem o Cruzeiro foi. Se continuar essa tendência aqui, vai ser aquele final de campeonato que vai chegar ali uns 3, 4 times no final do campeonato com chance. Agora, quem tá subindo e subindo bonito ali é o Santos e o Grêmio. O Santos e o Grêmio também tá chegando. Aliás, se você pegar os últimos 5 jogos, dos times todos que estão na frente ali, o Santos tá com o melhor aproveitamento, cara. Ele tá com 1 empate e 4 vitórias nos últimos 5 jogos. O Corinthians tá com 3 vitórias e 2 empates, né? E o resto todo mundo já perdeu um jogo aí na frente. Então o Santos tá chegando e o Grêmio tá chegando também. Por hoje é só, já falamos bastante, mas antes temos que lembrar aos nossos ouvintes as nossas redes sociais. Calil, por favor, quais são as nossas redes sociais? Todas as redes sociais são... Todas quais? Quais são todas, por favor? Olá, meu. Dê o nome aos Instagram, Facebook, Twitter. O SoundCloud. é diferente. SoundCloud. Eu sei. O SoundCloud.
O YouTube. YouTube. E futuramente estaremos no Pokémon GO. Pokémon GO, Pokémon. Mas fala o nome, qual que é o Qual nome? é o nome? Todas que eu citei, exceto o Twitter, são Irmandade Corintiana. Irmandade Corintiana. E o Com Twitter. TH. E o Twitter é Irmandade Timão. Um segundinho que acabou de chegar uma mensagem no nosso grupo do WhatsApp aqui do nosso querido Fábio, que não está presente no jogo. Botafogo pode fazer 2 no Oi, Palmeiras. pessoal, olha, estamos finalizando o podcast em Uma grande participação estilo. do Sim. Fábio aqui no último segundo, aos 45 do segundo tempo. Agora eu queria só dar uma cornetada no meu tio, que ele sempre fala que eu seco o Corinthians, mas hoje ele não esteve aqui e o Corinthians venceu e eu tô aqui. É então... bom falar que é o outro tio, né? O tio É, Fábio. o Fábio. O tio Fábio é que é o problema. Ele que é o pé frio. Tava vendo o jogo aqui, conectando, mas o pé frio era ele, né? Dizem as más línguas que o Fábio está assistindo o jogo do Palmeiras na Arena Botafogo, está no Rio de Janeiro. E... Tá dando sorte, ele né, Frio? Olha lá, Boa. olha lá. Então é isso, Guilherme. Obrigado. É isso aí, Primeiro vamos mais um ficar por convite. Edição, tá sempre feito o convite, velho. Você pode chegar aqui, abrir a porta, pode Não, é chegar. nóis, mas vamos lá. Vai Já Corinthians, rapaziada. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians.